Olá, tudo bem com vocês? Então, nós vamos aqui a mais uma aula sobre disciplina ética cristã e nós vamos iniciar falando sobre o divórcio no Antigo Testamento. Então, vamos fazer uma breve oração? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o Espírito Santo de Deus esteja comigo nesse momento e com todo aquele, Senhor, que ouviu os seus ensinamentos. Que venha pregoar no seu coração, para que essa palavra venha frutificar, em nome de Jesus. Obrigada por essa oportunidade, Senhor. Amém. Então, divórcio no Antigo Testamento. A lei de Moisés, ela prescreve as razões para o divórcio em termos tão gerais que torna-se difícil de explicar os motivos que o justificam. Vamos ver. Olha bem, motivos que ensejavam o divórcio. Nós lemos em Deuteronômio 24, capítulo 1, verso 1, né? Assim, que diz assim: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio e lhe o dará na sua mão e a despedirá de sua casa. Não era por infidelidade, pois a adúltera teria que ser morta e não divorciada. Você vai ler ali Levíticos, capítulo 20, verso 10 e Deuteronômio, capítulo 22, verso 20 e 22. O Talmud, a coletânea de interpretações pela lei dos rabinos, né? Da lei pelos rabinos, explica que coisa feia era o homem ver algo em sua esposa que não lhe agradava. Nesse caso, a separação poderia ocorrer por motivos banais e injustificáveis. Casamento misto. Nesse caso, o próprio Deus determinou, né, o divórcio ou repúdio às esposas estranhas à linhagem de Israel no retorno do exílio babilônico. Você vê Neemias capítulo 13, verso 23. Olha só, carta de divórcio. A carta de divórcio era um documento legal, fornecido pelo marido à mulher repudiada. Esta, então, ficaria livre para casar-se de novo. Ele lhe fará escrito de repúdio e lhe dará na mão, e a despedirá de sua casa. Deuteronômio, capítulo 24, né? Verso 1, parte B. A mulher repudiada, por apresentar coisa feia ou coisa indecente, recebia, humilhada, o escrito de repúdio. No entanto, podia casar-se com outro homem. Você vai ler em Deuteronômio, capítulo 24, verso 2. A lei de Moisés prescreve duas situações em que o homem não podia conceder o divórcio à sua esposa. Quando sua esposa fosse acusada falsamente de pecado sexual pré-marital pelo marido. Deuteronômio, capítulo 22, verso 13 e 19. Quando o homem desvirginasse uma jovem e o pai dela o compelisse a desposá-la. Êxodo 22, verso 16 e 17 e Deuteronômio 22, verso 28 e 29. Então, agora vamos falar sobre o divórcio nos evangelhos. Conforme a narrativa dos evangelhos, especialmente o de Mateus, os fariseus, eles queriam colocar Jesus num dilema, forçando-o a responder algo que implicaria por ele ter um conceito muito rigoroso ou muito frouxo
sobre o difícil tema do divórcio. Jesus, porém, homem, repudiar sua mulher por qualquer motivo, né? Jesus estava ciente das suas maldosas intenções. Eles maliciosamente indagaram: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Você vai ler em Mateus capítulo 19, 3, parte B. Antes de dar-lhes uma resposta imediata e direta, o mestre relembrou-lhes a verdade das Escrituras, enfatizando o propósito da criação de dois sexos, que era a solidariedade, a estabilidade e a felicidade da raça humana, mediante a união física do homem e da mulher. Ele disse: portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis capítulo 2, verso 24. Nessa união, apego, não são dois, mas uma só carne. E concluiu: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus capítulo 19, verso 6. Considerando que o propósito de Deus exigia que o homem e a mulher fossem uma só carne, qualquer ruptura no casamento contraria a vontade de Deus. Insatisfeitos, os fariseus fazem uma pergunta suplementar. Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Mateus capítulo 19, verso 7. Note-se que a pergunta inicial não questionava o divórcio em si, mas se ele era lícito por qualquer motivo. Eles queriam dizer que o mestre estava contrariando a lei ao questionar a decisão de Moisés. Jesus explicou que Moisés permitiu dar carta de repúdio às mulheres por causa da dureza dos corações, o que os tornava insensíveis. Moisés visou proteger as mulheres do abandono pelos maridos de coração duro, o que as exporia à prostituição e à miséria. Com a carta, estariam livres para uma outra união. Entretanto, Jesus quis externar sua doutrina de caráter permissivo, acrescida de uma exceção. Ao invés de satisfazer o desejo dos fariseus, que admitiam um divórcio por qualquer motivo, o mestre disse: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, comete adultério. Se ele se casar com outra, ele comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Mateus capítulo 19, verso 9. A palavra grega para prostituição é porneia. 26 vezes no Novo Testamento, significando, ela aparece 26 vezes no Novo Testamento, significando prostituição, incastidade, fornicação, adultério e imoralidade. Viu? Então, agora vamos falar sobre o divórcio nas epístolas. Morte para a lei. Romanos capítulo 7, verso de 1 a 3. Há quem use essa passagem como argumento contrário ao divórcio. Aqui, o apóstolo Paulo se dirige aos judeus crentes. Pois falo aos que sabem a lei, mostrando-lhes que não mais estão sujeitos à lei, pois, a exemplo de uma mulher viúva, estão livres para outro casamento. Isso é, pertencer a outro, que é Cristo. O texto, na realidade, não trata de divórcio. Aos casais crentes, 1 Coríntios, capítulo 7, verso 10. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor,
que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Essa passagem refere-se aos casais crentes, os quais não devem divorciar-se. Essa é a regra geral. Se não houver algum dos motivos permissivos, em Mateus capítulo 19, verso 9 e 1 Coríntios capítulo 7, verso 15, não há qualquer justificativa para o casal se divorciar, mas em caso de desarmonia, buscar o caminho da reconciliação. Aos casais mistos, fala em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 12 e 13, né? Mas aos outros, digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele concede em habitar com ela, não o deixe. Mas há casos em que a convivência do crente com o descrente ou desviado torna-se uma verdadeira escravidão. Não deve partir do fiel a iniciativa da separação. Mas se o cônjuge descrente quiser a separação, o crente não pode ficar sujeito à servidão. Lá no verso 15. Após o tal divórcio, o cristão fica livre para casar-se de novo. Nesse caso, o crente fiel já não está escravizado aos seus votos conjugais. Você vai ler na Bíblia Pentecostal, tá? Bíblia de Estudo Pentecostal, da CPAD. A igreja deve, buscando ao Senhor, sempre ajudar a salvar os casamentos em perigo, enquanto procura desestimular o divórcio, tá bom? Então, nós vamos parar por aqui e eu vou fazer outro vídeo falando sobre o cristão e a pena de morte, tá bom? Até daqui a pouco. Deus abençoe.